Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Essa nossa videoaula nós vamos estar vendo uma forma diferente de resolver uma equação de segundo grau, tá? Que é o chamado método de Alcarizmes. Aliás, este método foi o método que deu a origem à fórmula de Bhaskara, que nós conhecemos tanto, tá? Alcarizme era um matemático do século VIII que, além de desenvolver este método de resolução de equações do segundo grau, também foi responsável pela criação do nosso sistema de numeração decimal, tá? Foi ele quem acabou criando os 10 símbolos que nós utilizamos no nosso sistema de numeração decimal. Uma coisa importante para resolver uma equação de segundo grau através deste método é ter um conhecimento de produtos notáveis e também de fatoração. É fundamental ter esse conhecimento. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa videoaula, onde nós vamos estar vendo uma forma diferente de resolver uma equação de segundo grau. Então vamos lá, pessoal. Resolvendo aqui o exemplo A pelo método de Alcarizme. Tá? Eu tenho aqui uma equação completa de segundo grau, x² mais 4x mais 3 igual a zero. Identificando aqui o termo A da equação é igual a 1, que é o coeficiente do x ao quadrado. O termo B é igual a 4. E o termo C, que é o termo independente, igual a 3. Tudo bem? Então já identificamos os coeficientes. Próximo passo é isolar o termo independente na equação, que seria o 3. Então eu vou ter aqui x ao quadrado mais 4x igual a menos 3. Tudo bem? Então isolamos o termo independente. O próximo passo é acrescentar dos dois lados da igualdade o quadrado da metade do termo B da equação. Quanto vale a metade do termo B? O termo B é 4, a metade dele é quanto? A metade dele é 2. Eu tenho que acrescentar na equação o quadrado da metade. Então, eu tenho que acrescentar o quadrado de 2. Quanto que é o quadrado de 2? É 4. Então, eu acrescento dos dois lados da igualdade o 4, tá? Por que eu vou fazer isso? Para poder ter um trinômio do quadrado perfeito à esquerda da igualdade. Tudo bem? Então, olha, acrescento dos dois lados 4 para não alterar a igualdade. Bem, aqui, à esquerda da igualdade, agora eu tenho um trinômio do quadrado perfeito. O quadrado do primeiro seria x ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aí. Então, olha, 2 vezes x vezes o segundo termo, está dando 4x. Aí. Tá vendo? Então, é porque o segundo termo é igual a quanto? É igual a 2. Tá? Por que o segundo termo vai ser igual a 2? Olha. O x eu simplifico aqui com x. Este 2 eu simplifico aqui com 4. Então, o segundo termo vai dar 2. Tá? A forma fatorada, então, agora eu vou usar a fatoração. Trinômio do quadrado perfeito. Aqui eu tenho um trinômio da soma. Por que eu tenho um trinômio da soma? Porque o segundo termo, ele é positivo. Então, a forma fatorada é o primeiro termo, que é o x, mais o segundo termo, que é o 2, elevado a quanto? Elevado ao quadrado. Isto vai me dar como resultado 1, tá? Menos 3 mais 4 dá 1. Bem, eu tenho que x mais 2 elevado ao quadrado dá 1. Que números que elevado ao quadrado dá 1? Eu tenho dois números que elevado ao quadrado dá 1, que é o menos 1. Então, o x mais 2 igual a menos 1.
Ou eu posso ter quem? Que é elevado ao quadrado dá 1. O 1. X mais 2 igual a 1. Ok? Então, daqui eu tiro as duas raízes. Mais 2 passa para o outro lado, subtraindo. Menos 2 com menos 1, dá menos 3. Está aqui uma das raízes dessa equação. Ou, x mais 2 igual a 1, o 2 está somando, passa subtraindo 1. 1 menos 2 dá menos 1. Aí. Tudo bem? Então, está aí a solução dessa equação, utilizando o método de algarismo. Tá? Vamos lá para mais um exemplo, tudo bem? Então, vamos lá para o exemplo B, tá? Então, primeiramente, vamos identificar os coeficientes numéricos dessa equação. O termo A é igual a 1, o termo B é igual a 2 e o termo C também igual a 2, tá? Próximo passo, desculpe, isolar o termo independente, o termo C, que é igual a 2. Então, vamos isolar ele na equação. Eu vou ter aqui x ao quadrado mais 2x mais 2, passo para o outro lado, menos 2, igual a menos 2. Tudo bem? Olha, para completar, então, a minha esquerda, o trinômio do quadrado perfeito, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a metade do termo B, tá? Então, a metade do termo B. Quanto que é a metade de 2? A metade de 2 é 1. E elevar este valor ao quadrado, que é o valor que eu vou ter que acrescentar dos dois lados da igualdade. Então, a metade de B, o B vale 2, a metade é 1, 1 ao quadrado dá 1. Então, eu vou acrescentar 1 dos dois lados da igualdade, que é para não alterar a igualdade. Então, à minha esquerda agora, eu já tenho um trinômio do quadrado perfeito. Tá? Ou seja, aí, olha, quadrado do primeiro, então o primeiro termo seria x, né? Porque aqui está x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes o primeiro termo, que vai ser o x, vezes o segundo, está me dando 2x, que é para a gente poder identificar aqui que vai ser o nosso segundo termo. Tá? Então, aqui, olha, o x simplificou com o x. Este 2 à esquerda, que estava multiplicando, passa dividindo 2 à direita. Então, o meu segundo termo, ele é igual a 1. Tá? Então, a forma fatorada desse trinômio do quadrado perfeito aqui, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1. Vai ser o primeiro termo, que é o x, mais o segundo termo. Por que mais? Porque o segundo termo aqui é positivo, olha. Tudo bem? Olha aqui, ó, ele é positivo, então eu tenho um trinômio da soma. Então, x mais 1 ao quadrado igual menos 2 mais 1 dá menos 1. Tudo bem? Então, eu tenho x mais 1 ao quadrado igual a menos 1. Então, que número que é elevado ao quadrado dá menos 1? Não existe, gente. Não tem nenhum número que eu eleve ao quadrado me dê menos 1. Tá? Então, esta equação não tem solução dentro do campo dos números reais aí. Tudo bem? Então, a solução dela vai ser conjunto vazia. Tá? O zero cortado. Ou a chave sem nada dentro. Tudo bem? Então, tá aí, ó. Bem, pessoal, o que nós podemos observar nesse exemplo
C aqui, olha. Eu tenho a equação 2x² menos 3x mais 1 igual a 0. Olha, o que tem de diferente em relação ao exemplo A e B é que o termo A não é igual a 1, tá? Aqui o termo A, da forma que ela está, é igual a 2. Então, para poder estar utilizando o método de Al-Khwarizmi, eu tenho que deixar o termo A igual a 1. Então, eu vou simplificar, primeiramente, a equação toda ela por 2, tá? Para deixar o termo A igual a 1. Então, simplificando a equação por 2, eu vou ter x² menos 3 meios de x mais meio é igual a 0, tá? Então, primeiramente, fiz uma simplificação para deixar o A, o coeficiente do x² igual a 1. Então, a partir daqui, eu vou identificar, então, o meu A vai ser igual a 1, o meu termo B, tá? Menos 3 meios, e o meu termo C igual a meio. Tudo bem? Então, tá aí, ó. Simplifiquei. Agora, nós vamos proceder como nos exemplos A e B. Vou isolar o termo independente, que é o meio. Então, eu vou ter x² menos 3 meios de x igual a menos meio, tá? Igual a menos meio. Então, tá aí, ó. Agora, eu tenho que completar o quadrado perfeito, tá? O trinômio do quadrado perfeito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a metade do segundo termo, que é o termo B. Então, a metade aqui, esquece o sinal por enquanto, tá? Então, a metade de 3 meios é 3 quartos. Metade de 3 meios é 3 quartos. Ou seja, 3 meios dividido por 2, tá? Pego a metade do primeiro e elevo ao quadrado para completar o trinômio do quadrado perfeito. Então, tenho aqui a metade vai dar 3 quartos, que elevado ao quadrado, aí 3 quartos elevado ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. Então, eu tenho que completar os dois lados da igualdade com 9 sobre 16, tá? Tem que ser os dois lados para não alterar. Mais 9 sobre 16. Bem? Então, agora, à minha esquerda, eu tenho um trinômio do quadrado perfeito. Tá aí, ó. Quadrado do primeiro, então, x², então, o meu primeiro termo é x. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, aqui eu estou com o trinômio da diferença, tá? Menos, então, opa, vamos lá descobrir o segundo termo. Esquece o sinal, porque depois a gente vai utilizar ele. Então, olha, 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, tá me dando 3 meios, tá? Então, por enquanto, eu estou deixando o sinal de lado de menos ali. Tá me dando 3 meios de x. Ok? Aqui, isso daqui nós vamos fazer para identificar o segundo termo. Olha, o x simplificou com o x. Este 2 que estava multiplicando vem dividindo aqui, olha, o 3 meios. Então, ele vai multiplicar o 2 aqui, olha. Então, o meu segundo termo, ele é igual a 3 quartos, tudo bem? Então, tá aí, ó, identificado o segundo termo. Aqui à esquerda, eu tenho um trinômio da diferença. Por que o trinômio da diferença? O segundo termo é negativo. Então, a forma fatorada é o primeiro termo, que é x, menos agora, menos o segundo termo, que vai ser o 3 quartos, elevado ao quadrado. Isto igual menos meio mais 9 sobre 16. Menos meio mais 9 sobre 16, eu tenho que tirar o mínimo para poder efetuar essa subtração, tá? Já vou colocar a resposta direta para não ficar muito longa a resolução. Né? O mínimo dá 16,
Aí eu divido aqui por 2, dá 8, multiplico por menos 1, dá menos 8 mais 9. Menos 8 mais 9 dá 1. Então vai dar 1 sobre 16 avos, tá certo? Bem, que números que elevado ao quadrado dá 1 sobre 16? Eu vou ter aqui duas respostas. Então, continuando aqui. X menos 3 quartos. Aí, números que elevado ao quadrado vai me dar 1 sobre 16. Eu tenho menos 1 quarto, que é extrair a raiz quadrada, né? Menos 1 quarto, ou x menos 3 quartos igual a mais 1 quarto, tá? Ou seja, x menos 3 quartos ao quadrado igual a 1 sobre 16. Então, eu vou extrair mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 16, que vai me dar menos 1 quarto e mais 1 quarto, tá? Então, daqui eu resolvo. Agora, essa equação é x menos 3 quartos igual a menos 1 quarto, tá? O menos 3 quartos está subtraindo, passa somando. Então, vai ficar x menos 1 quarto mais 3 quartos. Aqui vai me dar, então, olha, menos 1 quarto mais 3 quartos. Os denominadores são iguais, então mantenho, subtraio os numeradores. Então, menos 1 mais 3 dá 2. Então, vai dar menos 2 quartos, que, simplificando, me dá meio. Então, está aqui uma das raízes. Ou x menos 3 quartos igual a 1 quarto. Olha lá. Menos 3 quartos está somando. Está subtraindo, né? Menos 3 quartos, passo para o outro lado, somando. Então, vai ficar x igual a 1 quarto mais 3 quartos. 1 quarto mais 3 quartos vai dar 4 quartos. Ela, 4 sobre 4 igual a 1. Tudo bem? Então, está aqui a solução dessa equação. Uma raiz é meio e a outra raiz igual a 1. Tudo bem? Então, tá aí, gente. Olha, nós vimos uma forma diferente de resolver uma equação de segundo grau, né? Que é o método de Al-Khwarizmi, que foi o método que gerou a fórmula de Bhaskara, tá? Foi a partir do método de Al-Khwarizmi que se desenvolveu a fórmula de Bhaskara, tudo bem? Agora, este método, você precisa ter um bom conhecimento da parte de fatoração, de produtos notáveis, ok, pessoal? Então, tá aí 3 exemplos resolvidos. E tomar cuidado, né, que quando você tem a equação, se o termo A não for igual a 1, você vai ter que simplificar essa equação para deixar o termo A igual a 1, como eu fiz aqui no exemplo C, tá? Então, aqui eu estou encerrando esta aula. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!